Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para uma review muito especial. E antes da review eu vou recomendar algo para vocês. Recomendo que peguem um refresco, sentem confortavelmente na cadeira, façam uma pipoca, façam um lanchinho, deitem no sofá, fiquem confortáveis, porque essa review vai ser longa. Tô falando de um fone muito interessante com uma tecnologia que eu nunca tinha visto em nenhum fone. E hoje nós vamos fazer a review do NF Audio NE4, topo de linha da marca, enviado gentilmente para review. Muito obrigado, NF Audio. Acho que é o primeiro topo de linha que uma marca me envia, fico muito grato. E já que vai ser uma review longa, bora começar logo com a construção. Já spoilei que é o topo de linha, e topo de linha geralmente é o quê? Caro. O NE4 custa $750, convertendo para o querido real, que não vale nada ultimamente, saem quase R$ 4.000, sem contar impostos, né? Que quando você conta imposto, o cabelo até arrepia. Então é um fone high-end, já é um fone caro. Considero que essa faixa de preço, cara, o fone tem que ser bom, mas ele tem que ser muito bom para competir, porque aí a gente tem já Campfire Audio Andromeda usado, fio FH9, Let Shower Kinda Lava, Audio Dream Motos e vários fones realmente com uma sonoridade bem polida e bem refinada. E em construção é o seguinte, ele compete bem, tem alguns aspectos que ele simplesmente é o melhor nessa faixa de preço e tem outros aspectos que ele tem que melhorar bastante. Começando com o unboxing. Um unboxing impressionante, ele é muito bem feito, muito profissional. NF Audio é uma marca voltada para profissionais, tanto músicos quanto produtores musicais, então é um público diferente e eles têm uma abordagem bem profissional. Só que existem alguns problemas. Primeiro, como eu disse, o unboxing, a construção, tudo é sensacional. Você pega o fone, tudo feito em metal, tudo muito bem feito, mas alguns acessórios você vê que envelheceram, porque esse fone é de 2020. E 2020 para 2024, cara, é um milênio no mundo do Hi-Fi. Começando pelo cabo. Cara, o cabo precisa melhorar. Esse cabo aqui em 2020 era aceitável para um fone dessa faixa de preço, mas hoje em dia, cara, você tem cabos modulares e muito bem feitos em fones bem mais baratos. Você pega, pô, o Tangzuza tinha um Heyday de R$ 1.000, ele tem um cabo bem mais interessante, né? Não é simplesmente só o fato do cabo não ser modular, ele é um cabo que embola um pouco, tem memória, não é tão bem feito nesses aspectos. Então, para a NF continuar competitiva no mercado, eu sugeriria um upgrade de cabo, tá? Começa a colocar um cabo um pouquinho melhor na caixa, se possível, e mais ponteiras. Ele vem com bastante ponteira até, um set legal de ponteiras, mas ele não acompanha nenhuma ponteira premium, spin fit, comply. Principalmente ponteiras comply seriam interessantes, já que ele é focado para músicos. Músicos adoram usar ponteira de espuma, então acho que seria uma abordagem legal. Um setzinho de ponteira melhores e um cabo melhor seria bem-vindo. A construção do fone em si, das shells, é absurda. Tudo em metal, tudo muito bem feito, logo da marca, nome do fone. As faceplates são um show à parte, inclusive a gente vai ter uma sessão só de faceplates, porque esse fone aqui tem um mistério nele nas faceplates. E algo que me encantou muito é a ergonomia, cara. O conforto é absurdo. Dificilmente eu falo isso de um fone high-end, principalmente um fone high-end grande igual ele, porque eu tenho um canal auditivo estreito. Mas, cara, quem tem um canal auditivo estreito e usa ponteiras P's, pode ficar sossegado, que ele fica muito confortável, isola muito bem o som. Tô com ele aqui tem uns 2 meses e tô usando ele diariamente como in-ear principal, porque ele é muito confortável, coisa rara em in-ear caro. Falando em termos de tecnologias, ele conta com 4 armaduras balanceadas da Knowles por lado. Não é algo muito sofisticado, inclusive quando eu vi que ele tinha 4 BAs por lado e o preço dele, eu pensei, pô, cara, será que só com essas 4 BAs ele vai dar conta de trazer um som refinado, um som detalhado, um som competitivo nessa faixa de preço? Fiquei com bastante dúvida, a gente vai chegar lá em som, mas a parte mais interessante onde ele se destaca são as faceplates com uma tecnologia inovadora. Bom, ele troca as faceplates, vem com 3 faceplates na caixa, uma vermelha com foco em músicas pop, uma sonoridade mais em V, uma preta que já vem instalada nele, que eles chamam de referência, que é muito neutro, uma azul, que é considerada transparente pela marca, que traz mais agudos, deixa o fone mais analítico,
E tem uma versão especial que eles vendem por fora, mas que eu recebi para review também, que é a Explorer, que é uma transparente onde você pode ver o circuito ali dentro. Pô, é show de bola, bonita pra caramba, que tem uma assinatura um pouco mais divertida, mas a gente vai falar disso tudo em som. O negócio dessas faceplates é a tecnologia. Cara, cada faceplate altera o som do fone consideravelmente. A gente tem vários fones com esse tipo de tecnologia de alterar som. Tem DSP via cabo, que você altera ali, tipo um Moondrop May. Você tem as famigeradas chavinhas que geralmente, não sempre, mas geralmente não mudam porcaria quase nenhuma. Você tem os bocais, que na maioria das vezes muda bem pouquinho, mas em alguns casos específicos pode mudar bastante o som, como é o caso do fio FH9. E agora você tem essa tecnologia das faceplates, que na minha opinião é a melhor até hoje que eu vi. Porque, assim, lembra que eu comentei que ele tem 4 armaduras balanceadas? Geralmente cada armadura balanceada cuida de uma frequência, né? Uma armadura para grave, uma para médio, uma para agudo, uma para subgrave, em cada fone funciona assim. Só que cada faceplate aqui tem um circuito que altera o crossover das armaduras balanceadas. Falei grego, não entendeu nada que eu falei? Eu vou explicar. Cada faceplate que você colocar ali, diferente, vai mudar o que cada driver faz. Vamos supor que você coloque a faceplate de pop. Com a de pop, ele vai ter 2 armaduras para graves, por exemplo, uma para médio e uma para agudo, né? Então ele tem mais grave, tem mais pegada e fica um fone mais enérgico. Você coloca de novo a faceplate de referência. Agora ele troca uma armadura que era de grave, começa a trabalhar para médios. Então ele diminui o grave, aumenta o médio, fica mais de referência. Então cada faceplate que você mudar ali vai alterar o som, vai alterar a forma que as armaduras trabalham. E isso é impressionante, cara. Geralmente você fazer um crossover só dá trabalho. Agora você fazer 4 crossovers diferentes para cada faceplate e ter uma sonoridade coerente, a gente vai descobrir se continua coerente em som. É impressionante, tá? E realmente altera muito o som. Bom, abordamos já completamente a construção, já falamos da cereja do bolo, que são as faceplates. Mas bora falar de som. Bom, antes de começar em som, eu peço o seu like, peço a sua inscrição, peço para deixar um comentário, cara, peço para mandar o vídeo para a vovó, porque esse fone deu muito trabalho para avaliar, porque como eu disse, ele tem 4 tipos de sons diferentes, mas ao mesmo tempo foi um prazer avaliar ele, porque é um fone muito competente. Antes de falar de cada faceplate específica, quero falar da abordagem geral de som dele e principalmente de aspectos técnicos, porque você pode alterar o tuning do fone, né? Deixar ele mega gravudo, mega agudo, mega neutro, mas aspectos técnicos, detalhamento, palco sonoro, velocidade, transparência, resolução, todas essas coisas bonitas que um fone de R$4.000 tem que ter, são inerentes. E assim, cara, lembra que eu falei que, eu olhei a configuração, 4 armaduras balanceadas, será que ele vai dar conta de trazer um som refinado, coerente, detalhado? Cara, demais, tá? Esse fone, na faixa dos $750 que ele custa, é o fone mais detalhado que eu já ouvi. Ele tem geralmente, com quase todas as faceplates, uma assinatura sonora mais focada em médios e mais de referência, mais neutra, mais analítica, até porque a proposta da marca é fazer fones para músicos e para profissionais do mundo do áudio. Nesse caminho, cara, o fone entrega uma transparência absurda. Absurda. Tô, por exemplo, ali com o BGVP DM9, que tem drivers eletrostáticos para os agudos que trazem uma transparência enorme. Cara, nos agudos do DM9 até soa mais detalhado, mas em grave e principalmente em médios, esse fone dá aula. A resolução dele é absurda e esse eu diria que é o ponto mais forte dele. O ponto mais forte dele seria a sua resolução, seus aspectos técnicos muito fortes, separação instrumental absurda e também a capacidade de você alterar o som. São os pontos mais fortes dele. E eu diria que os pontos fracos são os seguintes. Precificação, tá? Considero ele tecnicamente um fone muito bom para faixa de preço, sim, mas ele tem seus problemas, poderia ter uma construção e acessórios melhores, e eu acho ele um pouco caro. Na minha opinião, seria interessante a NF atualizar o preço para cerca de $600, acho que ele ficaria muito competitivo nessa faixa de preço. E outro calcanhar de Aquiles, para mim, são os graves. Porque assim,
ele vai para uma pegada bem neutra de referência e nisso ele diverge muito nos graves dos fones que nós temos no mercado hoje. Praticamente todos os fones do mercado possuem sub-bass e bass boost. Cara, é muito difícil você falar, peguei um fone que é muito neutro de referência. Cara, é muito difícil. Nessa faixa de preço eu acho que eu não ouvi um que não tenha bass boost. Fio FH9 tem um bass boost considerável, EPZ 530 tem bass boost, Chain Stop nem se fale, TIE Audio Hype 2, tem um sub-bass absurdo. Variations da Moondrop eu não ouvi, mas você olha o gráfico, cara, é uma montanha de subgrave. E assim por diante. O próprio Campfire Audio Andromeda tem um boost considerável nos graves. E o NF vai para graves consideravelmente mais neutros e magros. Lembra algo, por exemplo, da Etmotic. E eu acho que falta um pouco de extensão. Então, calcanhar de Aquiles, preço e graves. Se você é o cara do grave, malucão do grave, esse fone já não vai ser para você. Outra coisa interessante dele é que ele tem a característica de todos os NF áudios nos médios. Médios com muita textura para frente, assim, que rasgam, que tem muita informação, muito detalhamento, lembram os fones da Grado e in-ears. Já li isso várias vezes no Redfi. As reviews do Léo falam isso nos fones da NF Audio, inclusive. E as minhas da NF também, cara, não tem como não comparar com o Grado. Ele tem aquele médio que traz guitarras, riffs e afins bem pra frente. Tem aquela efervescência e aquela textura toda crua nos médios que, velho, ou você ama ou você odeia, mas ele consegue equilibrar isso com cada faceplate. Bom, a assinatura sonora geral dele é essa, uma de referência, com os médios pra frente com muita textura, mas cada faceplate obviamente altera o som. E agora vamos falar de cada faceplate depois que esse cachorrinho do vizinho calar a boca dele. Bom, agora que o Tasmania lá embaixo tá mais calmo, bora falar de cada faceplate e a minha experiência com cada uma, para que eu recomendo cada uma, para qual gênero, para qual situação e qual você deveria usar, na minha opinião, né? Mas se você comprar o fone, cara, testa você e decide, na minha opinião também, né? Ele veio com as faceplates pretas que são consideradas as de referência pela marca. E, velho, como o nome diz, é referência. É um som muito cru, muito direto, muito detalhado, muito pra frente, muito na sua cara. Mostra qualquer defeito da gravação e fica bem agressivo, na minha opinião, tá? Os médios ficam com muita textura, passam do ponto se você aumentar o volume. Mas, velho, ao mesmo tempo ele é feito pra isso, pra você ter um som de referência e pegar cada erro de gravação. Quando você pega uma gravação boa, quer pegar uma gravação boa, cara, ouve qualquer coisa do Steely Dan. Não tem música do Steely Dan mal gravada. Fica sensacional, cara. Porém, se tu pega algo mal gravado, velho, pega o álbum Fireworks do Angra, vira um tormento, porque ele mostra cada faceta mal feita do álbum, cada estridência mal gravada nas guitarras e assim por diante. É uma assinatura sonora que mais se apresenta como grado para mim. Diria que é neutra com um pouco de médio para frente, trazendo muito dessa textura, dessa natureza crua do fone. E foi a faceplate que eu menos gostei. Apesar de ser referência, apesar de ser mais neutra, apesar de trazer a maior personalidade do fone, foi a que eu achei mais agressiva e menos gostei. Não obstante, ela continua sendo muito boa, principalmente se você quer analisar gêneros mais agressivos. Ouvi bastante power metal com ela, cara. Ouvi o álbum Halloween, da banda Halloween inteiro, com essa faceplate, e foi uma experiência, apesar de bem agressiva, muito... como é que eu posso dizer? Muito reveladora, cara. Eu captei muitas coisas que eu nunca tinha captado nesse álbum, e isso é surpreendente. Então, pra quem gosta de um som analítico, mata a pau. Em seguida, eu ouvi a faceplate transparente, a Explorer, que inclusive foi a faceplate que eu particularmente mais gostei. Ela lembra bastante a de referência, mas ela leva um pouco a região dos subgraves para os meus ouvidos, dando mais textura para o fone. Surpreendentemente, traz mais detalhamento para os graves. Geralmente, quando você aumenta grave, você perde detalhamento. Mas como, na minha opinião, estava faltando um pouco dessa região, ela trouxe mais textura e mais detalhamento. E ela aumenta também a região dos agudos altos. Então os médios dão uma recuada, o som fica mais macio, um pouco mais calmo,
mas continua com essa característica muito natural, muito neutra, muito analítica, só que ele perde um pouco de detalhamento nos médios e ganha nos agudos e nos graves. Se eu fosse dar uma nota de detalhamento, eu daria 9,5 para faceplate preta e 9,5 para transparente, porque assim, a quantidade de detalhamento é absurda. Só que em uma faceplate é nos médios, em outra é mais focada nos graves e nos agudos. Não me entendam mal, cara, o fone não fica em V, fica longe disso. Eu acho que ainda para a maioria das pessoas vai ser uma sonoridade muito crua e neutra, mais neutra que a maioria dos fones que você tem em casa, mas ainda assim é menos neutra em referência que a preta. Em seguida eu ouvi a faceplate pop, que como o nome diz, é para música pop. Aumenta os graves consideravelmente e aumenta os agudos consideravelmente, deixando os médios bem mais recuados. Ou seja, você tem a preta para mim com médio para frente, a Explorer para mim é mais referência, com um pouco mais de grave e agudo, e essa que traz mais grave ainda e mais agudo ainda. Os médios recuam consideravelmente, mas de forma interessante continuam com essa textura. Então você tem todo esse crunch de guitarra, por exemplo, você pega a música Walk do Pantera. Se você quer entender o que eu estou falando dessa textura, ouve essa música com qualquer fone. Esse timbre de guitarra cru e seco, esse fone traz muito para frente. Enfim, ele continua com essa textura nos médios, só que os médios recuam. Então ele fica mais calmo nos médios. O palco sonoro expande bastante, porque você não fica com tudo aqui tão na sua cara, então o palco respira. Só que assim, eu tenho alguns problemas com essa faceplate, eu não gostei muito dela. Porque o grave aumenta bastante o impacto, coisa que eu gostei, mas ele aumenta principalmente médio grave. Eu preferia que ele aumentasse subgraves. E eu sou um cara que gosta muito de médio grave, cara. Mas nesse fone especificamente eu preferia que ele aumentasse mais subgrave. E os agudos ficaram, para os meus ouvidos, agressivos. Cara, você pega um fone tipo o Sgore Venus, que é um V muito bem feito. Agora eleva isso a milésima potência com muito, mas muito mais detalhamento, palco e afins. É mais ou menos essa sonoridade que a faceplate pop traz para o fone. É interessante, mas eu achei bem menos refinada que as outras faceplates, especificamente porque eu não gosto tanto de assinatura em V. E uma grata surpresa para mim foi a faceplate azul, barra verde, barra esmeralda. Enfim, se você for daltônico vai ser um pesadelo para você essa faceplate. Que é a de agudos. E assim, cara, eu deixei ela por último porque eu pensei, bom, a preta foi bem agressiva para os meus ouvidos. A transparente foi fenomenal. A vermelha eu achei os agudos passando do ponto. Quando eu for para verde eu vou achar mega agressivo, né? Porque, pô, imagina a vermelha e ainda tirando o grave, o fone vai ficar magro, agressivo. E foi a segunda faceplate que eu mais gostei, quase chegando na transparente. Bem difícil de escolher entre as duas, são bem diferentes, tá? Porque apesar dele elevar os agudos, cara, ele faz isso de forma, cara, do jeito que a gente gosta. Primeiro, ele fica com os graves neutros, então velocidade, detalhamento, textura, fica com aspectos técnicos nesses graves absurdo. Os médios dão uma recuadinha para os agudos, o que é bom, porque os médios, como eu disse, podem ficar agressivos nesse fone. E os agudos, diferente da faceplate pop, que para os meus ouvidos aumenta bastante a região de agudo mesmo, aumenta a região de arejamento, cara. E o fone fica, cara, coisa linda. Você já ouviu o Hi-Fi Man 400SE, Ananda XS? É tipo essa assinatura num in-ear. E in-ear, pelo menos para os meus ouvidos, soa mais detalhado que o over-ear em detalhamento cru direto. Cara, esse fone aqui com essa faceplate fica com um detalhamento bizarro, absurdo. Foi uma faceplate que eu simplesmente adorei para ouvir jazz, para ouvir música clássica, para ouvir metal também, fica muito analítico, fica muito bem feito. E ela não soa agressiva, cara, ela soa arejada e delicada nos agudos. Como eu disse, na pegada dos Hi-Fi Mans, que para mim não são agressivos, e na pegada, por exemplo, de um Audio-Technica D700X. Uma assinatura leve, arejada, mega detalhada, então é um faceplate que, na minha opinião, mata a pau. Existe um faceplate que não existe, né? Que é o faceplate que eu gostaria de ter nesse fone também. Fica a ideia para NF Audio, se eles pudessem lançar um faceplate warm.
Porque, assim, eles têm tantas assinaturas, você pega, tem uma referência mega neutra, uma Explorer um pouco em V, tem a Pop, que é mais em V, você tem a faceplate dourada, que é a dourada não, a azul, que é a analítica. Eles podiam lançar uma assinatura calma e relaxada. É a única que falta, na minha opinião. Para mim, o fone ficaria completo. Imagina uma faceplate, sei lá, dourada, que coisa linda que ia ficar, cara. Com o boost nos subgraves, um pouco menos de médio, tirasse um pouco essa textura dos médios e deixasse os agudos da forma que tá. Ia soar mais calmo, mais melódico, mais cheio, mais calmo. Com as tecnicalidades absurdas que esse fone tem, ele ia perder um pouco com essa faceplate? Perderia, mas continuaria abismal. É uma troca que eu faria. E sumarizando tudo, gente, eu recomendo o NE4. Como eu disse, eu acho que ele é um pouco caro, né? $750. Eu recomendo comprar em promoção. Principalmente na Hi-Fi Go, tem ele open box e tá, acho que $400. Nessa faixa de preço eu não consigo pensar num fone mais detalhado e mais técnico. Então, por $400 só vai. Agora por 750 já não recomendo tanto. Inclusive eu recomendo comprar na Hi-Fi Go porque eles declaram geralmente uns $50 e você é taxado nos 200 pila. Ao invés de comprar no AliExpress que o fone vai sair R$8.000, né? Acho inconcebível isso. R$8.000 não compre, pelo amor de Deus. Compre o Nick Mallory Mesh MK2 moldado aqui no Brasil, mas não compre o NE4 no AliExpress com remessa conforme especificamente, tá? Para quem que eu recomendo esse fone? Cara, para quem gosta de som analítico, não recomendo para quem gosta de grave, principalmente subgrave. Para quem é basshead, fica longe. Mas para quem gosta de um som analítico, velho, muito bom. E eu recomendo para quem gosta de grado, né, velho? Você tem um monte de grado, tem gente que tem coleção de grado, né, Flávio? Tá na hora de ter um in-ear estilo grado high-end? NE4 na veia, vai se sentir em casa. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review, tá? Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem. Foi uma review que deu bastante trabalho, mas valeu a pena. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!